Olá, senhores estudantes. Meu nome é Cleito Santos Melo, sou professor aqui do curso da disciplina de Física Geral e Experimental da Universidade Federal do Amapá para os estudantes da área da Biologia. E nessa nossa primeira aula eu vou procurar mostrar para vocês uns materiais que eu vim utilizando, que eu vou começar a utilizar, começando por esse primeiro e já dando início à própria aula propriamente dito, tá ok? Esse material que eu apresento para vocês, na verdade, não foi elaborado por mim, né, eu, professor Cleito, e sim pelo professor Sérgio Filling, deixa eu até mostrar o nome dele aqui, que ele ministra ou ministrava, não sei a situação profissional dele atualmente, né, mas ele é membro da Universidade do Vale do Parnaíba, na região lá de São José dos Campos, em São Paulo, no estado de São Paulo, e ele ministra o curso de Biofísica, né, que aqui para nós, olhando a ementa do curso dele, eu verifiquei que corresponde à ementa do curso de Física Geral e Experimental, que é atribuída aqui no curso de Biologia, ok? Então, através desse material, né, o professor Sérgio não tem responsabilidade nenhuma do que eu vou apresentar aqui, né? Eu estou apenas fazendo uso desse material dele, que é disponibilizado na página que que ele tenha na internet. Então, esse material é de livre publicação, que a gente pode consultar, né? Então, eu vou aproveitar o material dele, devido à estrutura e toda a organização que ele utilizou, é bem interessante para nós aqui, vai ser vai nos elucidar, né, com relação ao que a gente vem desenvolvendo aqui no curso, tá bom? Então, é bem bacana. Ele faz um apanhado de física geral, que é o interesse, inclusive, aqui dos estudantes aqui da Universidade Federal do Amapá, e é o que eu vou apresentar para vocês, né? Tem outros materiais, além do professor Sérgio Pini, que vocês vão ver ao decorrer do curso, que eu vou apresentando conforme o andamento aqui, ok? Nesse primeiro material, a gente vai falar do como está o título aqui apresentado, que são unidades e grandezas escalares e gráficos, né? Como é a elaboração de gráficos, o conceito do que é um gráfico, o que são escalas, que é muito importante no campo das ciências biológicas, que é a ideia de ver medidas de proporção, né, porque as ciências biológicas é um campo do conhecimento da área das ciências, né? Apesar de eu ser físico, né, eu acabo por conhecer profissionais na área das ciências biológicas, colegas, né, que eu tive oportunidade de conhecer e ter muita relação, mostra que esse é um dos campos da área científica que é muito empírica, né? Tem muita parte experimental, muita parte de demonstrações que é para poder consolidar o conhecimento na área. Então, a compreensão dessas áreas de conhecimento são importantes aqui para a gente também. Então, a gente vai percebendo isso ao decorrer do curso, que no campo da física, e principalmente na física teórica, a gente consegue primeiro propor as hipóteses de uma ideia, a gente pode formular um conjunto de hipóteses e fazer um arcabouço dessas hipóteses, que quando elas vão se é, interagindo entre si, intercalando, e uma vai correspondendo à outra, né, esse conjunto de hipóteses vai formar uma grande teoria. Essa teoria, no campo da física, é possível você primeiro teorizar e depois ir para a parte experimental. É interessante isso, que a física lida com processos de princípios de funcionamento da natureza, né? Então, quando você chega a princípios fundamentais, isso é possível. Porque você percebe, por exemplo, o princípio da inércia é identificado lá por Isaac Newton no período do século XVIII, né? Que é o período que ele viveu, final do século XVII e parte do século XVIII. Então, nós temos aí uma situação onde ele percebe que existe um princípio na natureza, chamado princípio da inércia, e nesse tipo de princípio ele consegue, por exemplo, dizer, olha, tudo na natureza, por mais sofisticado que as interações ocorram, nos processos de colisões dos corpos, por exemplo, o movimento, o deslocamento, sempre parte desse princípio. Então, quando isso é possível, quando você é possível identificar um princípio na natureza, como a física teórica consegue fazer, você consegue, a partir dela, construir um conjunto de hipóteses, e esse conjunto de hipóteses para explicar o porquê que o corpo está se movimentando assim, assado, por que ele não sofre trajetórias curvas quando ele está sempre com a velocidade constante em linha reta, coisas desse tipo, você começa a perceber que sempre acontece assim. Quando você tem um ponto de partida sempre bem definido, como é o caso do princípio da inércia, para você explicar as coisas que acontecem no movimento dos corpos, ou mesmo eles estando em repouso, você, você pode formular teoricamente um conjunto de hipóteses e depois fazer a parte experimental e testar. E aí você verificar que isso acontece sempre. Né? Nesse período do século XVIII, século XVII, ou até um pouco antes, né, que é o período da Renascença na região
que hoje a gente chama de Itália, né? As histórias envolvendo Galileu Galilei, que é um dos grandes cientistas, os expoentes aí na área da física, na fundamentação da chamada ciência moderna. O que se percebe nessa área, nessa formulação da área de conhecimento, é que a ideia do método científico se consolida nesse período, começa a se consolidar, né? Pelo menos se levanta a discussão, né? O Galileu Galilei é um desses cientistas que começa a fazer a parte empírica, a parte experimental, e não só ficar no conjunto de formulação de hipóteses, né? E graças à metodologia que o Galileu Galilei formula e que fundamenta a chamada ciência moderna, permitiu a gente, hoje inclusive, né? Ou mesmo na época dele, anos depois, né? Um período de 100 anos depois, né? A próprio pessoal no campo da filosofia conseguir pensar, olha, tem uma outra forma de conhecimento desenvolvida aí, né? Então, aquela coisa da estrutura filosófica de você poder fazer conjecturas do que acontece no mundo, mesmo no caso dos fenômenos naturais, começa agora a ter um outro olhar, que é o olhar, no caso, por exemplo, de você pensar como René Descartes, né, que começa a pensar, a valorizar, né, o método científico, ele começa a pôr isso em prova o tempo todo do ponto de vista filosófico, né, de tentar pensar naquela estrutura, e aí a matemática que ele começa a desenvolver começa a se tornar bem relevante nesse sentido, onde você tem uma estrutura cartesiana, lógica, né, de ir consolidando essas ideias no campo científico. Isso foi muito bom, isso foi um salto importantíssimo, porque aí não demora muito, na mesma época, você tem os trabalhos feitos por Isaac Newton, que se baseia nos trabalhos do Galileu Galilei, esse pensamento da filosofia sobre a filosofia natural, né, seria, vamos pensar assim, no caso de René Descartes, começa a mostrar o valor do método científico, né, vai aprimorando. Então, graças a esses pensamentos, deu para se construir na física teórica toda essa parte. Você constrói um conjunto de hipóteses para os fenômenos, você depois parte para a parte experimental e vai avançando. No caso da biologia, a construção do conhecimento também faz parte desse processo todo. Nós estamos falando aí da fundação da ciência moderna, não é restrita apenas às ciências exatas, isso vale para ciências também humanas, né? Pode ver que o pessoal na filosofia leva isso para as ciências humanas, esse pensamento, esse método científico vai também para o campo das ciências sociais, por exemplo, né? Então, sociologia, né, de uma maneira geral. E também no caso das ciências na área da saúde ou nas ciências biológicas, né? Então, são áreas que precisam muito de acerto, né, vamos dizer assim. Precisa da parte muito de experimental para fazer a coisa funcionar perfeitamente. Então, empiricamente, você tem esse desenvolvimento. Então, o campo das ciências biológicas ele é mais assíduo nesse sentido. Ele procura se voltar para entender os processos biológicos de uma maneira mais empírica, né, de maneira parte experimental. E depois é que vai se buscando se alguma outra área de conhecimento consegue trazer uma parte de um princípio fundamental na natureza, como acontece na física. Então, nós vamos percebendo que isso acontece aqui também. Então, dando sequência a esse raciocínio, né, então aqui o objetivo nosso, né, no curso, do mesmo jeito que está aqui o professor Sérgio Pini tinha bem mostrado, a gente quer nomear os conceitos e as grandezas fundamentais, eu vinha falando aqui, também as grandezas derivadas, no caso no universo como um todo, conceituar, né, no caso, na área de vocês, a física geral e experimental, ou a chamada biofísica, e aprender a ler e escrever gráficos também, e resolver aqui, no caso, problemas simples aplicados à biologia. Então, vamos ver isso, né? Primeiro, a gente parte do conceito do que seria uma das características na área científica é a gente fazer medições. Medidas é uma das nossas características. Isso vale para todas as áreas de ciências, seja elas exatas, biológicas ou mesmo ciências humanas. Ciências humanas, no caso, em alguns aspectos, né, quando eles querem fazer levantamento de dados. Então, na parte de coleta de dados, para todos nós, da área científica, a gente precisa ter o conceito de unidades e grandezas físicas, né? Bom, no caso de unidades de medida, nós temos associado sempre a um padrão a comparar sempre um objeto, um dado, com um dado de referência. Esse dado de referência ele está associado a uma unidade de medida. Essa unidade de medida associado a um determinado conjunto de dados nos serve de referência. Quando eu falo, por exemplo, 1 kg, tem um significado específico do que significa 1 kg, por exemplo, para a unidade de massa. Então, 1 kg é um cilindro de irídio misturado com platina, na proporção de 50% cada um deles, desse material,
essa liga metálica, esse cilindro, ele fica guardado no museu, em Paris, no Museu de Paris, né, que é onde fica o Sistema Internacional de Unidades. Esse bloquinho de irídio é o que nós chamamos de 1 kg. Então, se alguém perguntar quem é 1 kg, então a resposta é essa. Ele é um cilindro de uma liga metálica, mistura do elemento químico irídio com a platina, na proporção de 50% cada um deles, e esse cilindro fica guardado lá. Então, ele é um padrão de referência para a gente, por exemplo. Então, unidade de medida. E aí você chama isso de unidade. O que vem a ser, no caso, uma grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que a gente possa medir. Então, tudo na natureza que a gente possa extrair, fazer uma medição, nós chamamos de grandeza física. Ok? Ou grandezas de uma maneira geral. Então, no exemplo do 1 kg, que é a unidade de massa, a massa seria, no exemplo aqui, a tal da grandeza física, por exemplo, associado a essa unidade chamada quilograma. Então, massa é algo da natureza que a gente pode fazer uma medida. Ok? Então, eu sei dizer que um corpo é pouco massivo, por exemplo, ou ele é muito massivo quando eu coloco ele sobre uma balança, por exemplo. Ou eu pego ele na mão e de forma empírica, não mais de medição, empiricamente eu também posso ter uma noção do que é uma quantidade de massa. Quando eu pego um objeto pouco massivo, eu consigo erguê-lo com uma certa facilidade, estando dentro do campo gravitacional, aqui no caso da Terra, que é o nosso cotidiano, né, onde a gente vive. E quando eu pego nesse mesmo campo gravitacional, eu pego um outro objeto mais massivo, eu sinto que o esforço para levantar esse objeto, afastá-lo do chão, por exemplo, é mais difícil. Então, então tem uma diferença entre, por exemplo, um aparelho celular e um armário para levantar, por exemplo. Parece que é bem mais fácil erguer um celular do piso do que um armário. Um armário, um guarda-roupa, não sei, algo assim como exemplo. Então, são dois corpos que têm algo diferente entre eles, em termos de proporção, que é, no caso, a massa. Então, massa é algo que eu posso medir tanto empiricamente, no exemplo que eu dei, de você ter um esforço menor ou um esforço maior de elevar o objeto, e no exemplo de uma medição precisa, que é quando você associa a medida que você fez a um padrão de referência, que no caso é uma unidade. Então a balança ela é calibrada, por exemplo, com um padrão de unidade. Então, se a gente pensar numa balança como aquele balança no formato de gangorra, né, que seria o exemplo mais clássico de balança, que é aquela que você coloca um peso padrão de um lado, ou seja, uma massa padrão em uma das bandejas, na outra bandeja você coloca o objeto que você tem interesse em conhecer o valor da massa. Então, se de um lado da bandeja você colocasse aquele cilindro de irídio misturado com platina, de um lado estaria representando 1 kg que fez a balança desequilibrar por uma determinada direção. Quando você coloca um objeto e você descobre que esse objeto consegue levantar o cilindro, só que só 50% da altura que deveria levantar para finalmente atingir o ponto de equilíbrio, aí você descobre que esse objeto tem metade da massa desse cilindro de irídio e platina. Então você vai dizer que esse objeto tem apenas 500 gramas de massa. Agora, se esse objeto conseguiu equilibrar o cilindro de irídio e platina lá do Museu de Paris, que corresponde a 1 kg, se a balança ficar exatamente equilibrada, a gangorra ficar na horizontal, aí você vai dizer que esse objeto então tem exatamente 1 kg de massa. Então perceba que o ato de medir, ele envolve um padrão de referência. Você define um padrão de referência de massa, que no caso é o tal do cilindro de irídio com platina, que significa 1 kg de massa, e aí você se baseia para fazer a medida dessa forma. Tá vendo? Então, essa é a ideia do conceito de unidade associada a uma grandeza de medida. Ok? Então, dando sequência aqui no raciocínio, né? No caso, com o exemplo da massa que eu havia dado para vocês, tem aqui o exemplo, né? Que a gente tem nessa nota que é massa seria algo que você possa medir, né? E no caso, a gente define, por referência de padrões de unidade e tudo mais, a gente define um M maiúsculo para representar a massa. Isso é quando a gente está discutindo a ideia de dimensão. Pensar em uma grandeza física, toda grandeza física, que é tudo aquilo que eu posso medir, ele está sempre associado a uma dimensão. Né? E essa dimensão, ela não se restringe à dimensão espacial, como a gente está mais acostumado a ver quando a gente assiste um filme ou algo desse tipo, né? Que é a ideia de você ter uma dimensão real, uma dimensão de deslocamento no espaço. Existe a dimensão do tempo, que é uma outra grandeza física, por exemplo. Tempo é uma dimensão. Quando vocês estão assistindo esse vídeo, nesse exato momento aqui,
esse é um dado momento. Você pode querer assistir esse vídeo num outro momento, ou seja, pode assistir ele de manhã, ou assistir ele no período da tarde, ou assistir ele no período da noite. São três situações que espacialmente é a mesma, porque isso é você estar com o seu celular, o veículo de comunicação que você está usando, seja celular, computador, e ouvindo esse vídeo, que eu estou ministrando aqui a aula. Mas você pode fazer isso de manhã, de tarde ou de noite, uma vez que ele está gravado e disponibilizado na internet. Então você tem aí uma situação onde existe três dimensões. Existe uma dimensão, na verdade, né? Só que ela acontece, ela é uma dimensão que revela para você que de manhã é uma situação, que você foi depois do seu café da manhã, que você assistiu o vídeo, ou foi depois do almoço, ou foi depois do jantar, não sei. Então você percebe que existe algo diferente entre esses três exemplos. Isso que a gente chama de dimensão. Dimensão é a capacidade, é a percepção de algo. Quando você tem a percepção de alguma coisa, você pode usar todo e qualquer tipo de recurso para fazer isso. Por exemplo, a percepção do que é manhã, tarde e noite, tem gente que só percebe através de um uso de um relógio, que é um instrumento de medida de tempo. Então, só através do instrumento de medida que a pessoa percebe o que é manhã, tarde e noite. Outras pessoas usam outros recursos, não precisa usar só o relógio. Ela pode usar recursos como perceber a posição do sol quando você olha no céu. Então, de manhã o sol fica a leste, né, e depois à tarde ele fica a oeste. No meio do dia ele fica bem a pino, geralmente, ou algo desse tipo. Depende da posição também que você se encontra na superfície da Terra. Mas no geral é isso. Você tem a ideia, um outro padrão de referência para você escolher, que é a posição do Sol no seu trajeto no céu, né? Então, e assim vai. Ou você pode usar recursos biológicos, né? Quando você acordou de manhã, se você tem o costume de acordar sempre no mesmo horário, você vai, isso aqui eu tenho o costume de acordar por volta das 7, 8 horas da manhã, não sei, dando um exemplo. Aí você percebe, você acorda com bastante. Claro que biologicamente você vai começando devagarinho, né? Mas você chega uma hora que você está bem disposto, né? Então, passado um certo tempo do ato de acordar, né? Você está bem disposto, você começa a fazer as atividades do dia. E mesmo que você não perceba que está anoitecendo, você vai sentindo cansaço no corpo. Então, esse cansaço que você vai sentindo é um registro biológico que vai te dizendo que passou-se muito tempo de você estar fazendo qualquer atividade física, tá certo? Ou mental, no caso, uma atividade abstrata. Então, isso vale também aqui. No caso específico da massa, que foi o primeiro exemplo que eu comecei a falar para vocês, eu tenho aqui o exemplo, né? Representando a grandeza, massa tem uma certa dimensão, a chamada dimensão de massa, que eu represento aqui com M maiúsculo, e ela é uma medida de quantidade de matéria, tá certo? Que a gente tem no universo. Então, quantidade de matéria seria a contagem que eu faço do número de partículas que constitui um determinado corpo. Então, esse número de partículas que constitui o corpo, ele é o que nós chamamos de quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria tem uma propriedade. Que propriedade que ela tem? Ela, quando eu faço uma mudança de posição dela no espaço, quando eu tento mudar ela de lugar, por exemplo, um aparelho celular, eu quero mudar ele de uma posição para outra sobre uma mesa, por exemplo. Eu percebo que mesmo afastando o celular da superfície da mesa, ele tem uma resistência de mudar de lugar. Eu tenho que fazer um esforço para o celular sair de uma posição e ir para outra. Isso vale para tantos outros objetos como você queira de exemplo. Então, peraí, você percebe, então, que se existe a matéria, essa quantidade de matéria, esse conjunto de partículas que constitui o celular, exige de mim um certo esforço para mudar ele de lugar. Isso sempre acontece. Nunca vimos uma exceção disso na natureza. Então, a gente diz que isso é um princípio. E é justamente chamado princípio da inércia. Que o corpo ele resiste à mudança de estado. Então, se ele estava em repouso, ele quer permanecer em repouso. Tudo bem, uma vez que você coloca ele em movimento, se você deixar ele livre e ele correr sobre uma superfície perfeitamente lisa, sem nenhum atrito, ele também quer permanecer com aquela velocidade constante e sempre andando em linha reta. Então, se você querer mudar a trajetória desse objeto, você vai ter que fazer um esforço. Se você quiser frear esse objeto, reduzir a sua velocidade, você também vai ter que fazer um esforço. Qualquer alteração no estado de movimento dessa quantidade de matéria, você vai necessitar de um esforço. Você vai ter que, o que a gente chama de transferir energia para o corpo, que é uma outra grandeza associada. Então a matéria tem essa propriedade. E é essa propriedade que nós chamamos de massa. A propriedade de conservação do estado de movimento.
Isso é o que nós chamamos de massa, tá bom? No ensino médio, quando a gente está estudando no colégio, ou mesmo no ensino fundamental, é muito comum a gente usar também um outro exemplo que os profissionais na área da química costumam usar com mais frequência por conta da parte experimental que existe na área da química, que é você dizer que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço. Mas, na verdade, essa afirmação de dizer que a matéria ocupa espaço é graças a uma característica que a gente sempre vê no universo, pelo menos na matéria conhecida que a gente tem, que é, no máximo, 4 a 5% do que a gente conhece da matéria no universo, se mostra pra gente que essa afirmação de dizer que a matéria sempre ocupa espaço é o fato de que, como a gente pode dizer, toda a matéria está intrinsecamente associada a ela uma outra grandeza física, que é a chamada carga elétrica. Toda matéria tem carga elétrica, porque toda matéria é constituída dos chamados átomos. Átomos é uma estrutura que já é conhecida desde a área da química, com mais assiduidade, né, do que na área da física, que é mais as estruturas teóricas que a gente vê, no caso, quando você se especializa na área da física, né, mas na área da química, um modelo que é muito comum usar e que é bem satisfatório, ele serve para vários exemplos, é uma estrutura que imagina o átomo como sendo uma estrutura que tem um núcleo, uma estrutura interna que concentra a maior parte da massa que o corpo tem, inclusive a maior quantidade de matéria, que são os prótons e os nêutrons, e orbitando em torno desses prótons e nêutrons tem uma partícula muito menor, praticamente 1836 vezes menor do que o tamanho do próton, que é o chamado elétron. E o que se sabe dessa estrutura no trabalho feito por Rutherford e também por Bohr, né? No caso do Rutherford, a gente vê lá no nosso ensino médio, a gente também aprende o modelo atômico de Rutherford, que é o que fez uma experiência que mostrou que, na verdade, boa parte da matéria se concentra no chamado núcleo atômico, que é os prótons e os nêutrons. Os prótons carregam carga positiva, nêutrons são partículas que não manifestam carga elétrica, mas está sempre associada ao núcleo dos átomos. E, no caso, os elétrons que estão orbitando são de carga oposta do próton, que são as chamadas cargas elétricas negativas. Então, isso é o que constitui todos os corpos que a gente conhece, né? Então, o celular é feito de átomos, uma caneta é feita de átomos, caderno, papel, e você pode imaginar tantos outros exemplos. Os alimentos que a gente consome, o nosso próprio corpo, né? Os seres vivos em geral, tudo é feito de átomos. E nessas estruturas, sempre tem a presença de prótons e elétrons. Então, podemos também dizer que a matéria sempre tem presente nela cargas elétricas. Nós não conseguimos constituir átomos formados só por nêutrons. No universo, você pode ver exemplos na astronomia que fala em estrelas formadas só por nêutrons. Isso é verdade. Mas essa estrela só é possível existir porque ela está numa condição extrema, que é uma condição instável em muitos casos, pode a estrela acabar sofrendo uma grande explosão. E aí você não teria manifestação de carga elétrica de forma macroscópica, aquela que você vê do lado de fora. Mas quando você vai para o mundo atômico e olha para dentro do nêutron, quando você vai para dentro da estrutura dessa partícula, você fala, o nêutron não tem carga elétrica. Na verdade, ele tem sim. Ela só não está se manifestando para fora do nêutron. Mas se você olhar para dentro do nêutron, você vai descobrir que, na verdade, lá tem uma mistura, né, de carga positiva e negativa na mesma quantidade. E aí, campos elétricos com comportamento oposto um ao outro faz com que anule, né, o campo elétrico não saia do interior do nêutron. Então, na verdade, é isso que acontece. Esse conhecimento só foi possível depois do desenvolvimento da chamada física nuclear. Foi ela que foi capaz de trazer a luz para a gente aqui com relação a essa estrutura da matéria, ok? Então, cabe aqui a gente saber que, na verdade, toda a matéria que a gente conhece no universo intrinsecamente está associada a ela uma carga elétrica. Não sabemos porquê, mas é a estrutura da matéria que nós conhecemos. Por isso que o professor de química lá no colégio pode fazer essa definição, dizer que matéria também é tudo aquilo que ocupa espaço. Porque toda vez que você aproxima dois corpos, aproxima átomos uns dos outros, chega uma hora que o campo elétrico de um átomo interage com o campo elétrico do outro, que é o ato de tocar. Tocar nos objetos é isso. Quando você pega e toca numa colher, ou toca num celular, coisas desse tipo, esse ato de tocar é porque elétrons da sua mão estão repelindo os elétrons desse objeto que você está com intenção de tocar. Então,
É isso que acontece. Então é possível sim fazer essa associação, dizer que todo o corpo ocupa espaço um em relação aos outros. Mas é importante, eu fiz essa ressalva aqui para vocês, para mostrar que na verdade tem uma propriedade escondida ali na matéria que você não está vendo macroscopicamente, né? Você não tá, que é a chamada carga elétrica, que a gente também vai ver aqui no curso. Vamos estudar elas depois também mais à frente. Tá bom? Feito toda essa introdução aqui para vocês, né, a gente vai então para esse exemplo do que é uma grandeza física, um exemplo da massa propriamente dito. Né? Então tá aí. No caso, massa, como fala aqui no texto, né, ele é uma medida de quantidade de matéria, como havia dado, né, para, por exemplo, de um ser vivo, e sob a ação, por exemplo, da gravidade. Então, a gravidade atua sobre todo o corpo que tem massa. Toda a quantidade de matéria. É a matéria, na verdade, que manifesta a chamada gravidade. Então, se você estivesse no espaço, num lugar completamente vazio, longe de todos os planetas, de todas as estrelas, você ficaria vagando, flutuando naquele espaço de forma completamente aleatória. Se você estivesse girando, você ia ficar continuando girando. Se você estivesse caminhando em linha reta, você ia ficar caminhando em linha reta para sempre. Ou seja, qualquer estado que você esteja ali, você ia ficar permanecendo sempre nele. Agora, se nesse seu deslocamento no espaço você passasse perto de um planeta, de qualquer corpo que tenha massa, esse corpo começa a te atrair, porque você também é constituído de massa. Então, a gravidade se manifesta sempre na presença da massa, ou na presença da quantidade de matéria. Então, manifesta dessa forma, a gente fala que a massa exerce então uma força, isso é verdade, né? Pode ver que uma força fica toda hora puxando a gente para o centro da Terra, né? Então você pode dar até um salto, mas você volta a se aproximar do chão, né? Porque o chão é um lugar mais perto que você tem do centro da Terra, então você vai fazendo isso continuamente. Então, a gravidade manifesta uma força sobre a matéria e é o que a gente chama de peso, tá? Então, fazer aqui uma distinção entre massa e peso. Peso é a força que a gravidade exerce sobre uma quantidade de matéria, tá certo? E aí você tem aqui, ó, na linguagem coloquial, a gente diz que a massa é o peso, aí tem essa associação, né? A gente acaba fazendo no nosso cotidiano, né? Então eu estou me sentindo muito, por exemplo, pesado, não sei. Ou então eu vou emagrecer porque aí eu fico, né, com menos peso. Na verdade, o que você está no processo de emagrecimento, na verdade, o que você está fazendo é reduzindo a sua massa, na verdade. Né? Ao reduzir a massa, o planeta Terra vai te atrair com menos intensidade, porque tem a força o peso, que é a força, é proporcional à massa. Então, menor massa, menor quantidade de massa, menor a atração da força peso. E aí você diz que está mais leve, por exemplo. Então, essa seria uma situação de diferenciar peso e massa. É muito comum no nosso cotidiano, por exemplo, dizer assim: eu peso, por exemplo, 78 quilogramas. A gente fala, na verdade, eu peso 78 quilos, é a linguagem mais coloquial. Aí os cientistas resolveram adotar também uma unidade coloquial que seria dizer quilograma-força. Que seria dizer, olha, uma unidade para o peso que a gente vai adotar, já que as pessoas confundem sempre peso com massa, então, quando ela falar que tem 78 quilos, tudo bem, a gente vai entender que ela tem 78 quilogramas força, que seria dizer que ela tem uma massa de 78 quilogramas dentro do campo gravitacional da Terra. A gente diz que esse número 78 corresponde também ao valor do peso, só que a unidade não é a mesma. 78 quilogramas é a unidade de massa. 78 quilogramas força é a unidade do peso, que a gente associa com o mesmo tudo. Isso porque, em muito tempo, né, quando você ia numa farmácia, por exemplo, você ia se pesar numa balança para você saber aí o seu cotidiano do seu peso. Você, na verdade, usa uma balança de massa, né? Então, uma balança que equilibra pesos de um lado e você vai medindo. Então, por isso que fica comum dizer isso, né? Você tem, na verdade, uma massa equivalente a 78 cilindros de irídio e platina lá do Museu de Paris, como eu havia falado no começo dessa aula, tá bom? Então, é isso que a gente tem com relação a essa linguagem. Então, veja só o que a gente associa aqui, no caso de ordens de grandezas de massas que a gente tem na natureza. Então, tudo aquilo que eu posso medir em termos de massa, nós temos lá aqui uma descrição, a massa medida em quilogramas. Veja, você tem um universo conhecido, toda a matéria que existe no universo, isso só corresponde a em torno de 5% da massa que a gente tem no universo todo. Na verdade, essa estimativa também leva em conta
Os outros 95%, que a gente ainda não sabe bem o que é, né? Envolve energia escura e matéria escura, mas a gente também tem esses dados atribuídos. Que é a ideia de que toda a massa do universo corresponde a 1 vezes 10 elevado a 53 quilogramas. Né? Imagina o número com 1 com 53 zeros do lado direito dele. Isso é o valor em quilogramas de toda a matéria que tem no universo. Bom, então isso é a maior coisa que a gente tem em termos de massa. Na nossa galáxia, o que a gente conhece é que a gente tem em torno de 2 vezes 10 elevado a 41 quilogramas de massa só aqui na galáxia, na Via Láctea. Né? Então é um número 2 seguido de 41 zeros. Essa seria a massa que a gente tem aqui. O Sol, que seria a estrela do sistema que nós atribuímos ao próprio nome, no sistema solar, que envolve os planetas, todos os satélites que a gente tem, isso daria a massa do Sol em torno de 2 vezes 10 elevado a 30, ok? É bastante, né? 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. A Lua, que é um corpo menor que a Terra, tem em torno de 7 vezes 10 elevado a 22 quilogramas de massa. No caso, o asteroide Eros, que paga pelo sistema solar, ele tem 1 vezes 10 elevado a 12. O A1 transatlântico, que já seria um objeto feito pelo homem, por exemplo, de grande porte, seria 7 vezes 10 elevado a 7 quilogramas. No caso, um elefante, que é o maior animal terrestre que nós conhecemos, né, é de 5 vezes 10 elevado a 3, que seria 5 toneladas, que é uma outra unidade que é muito comum falar, né, em termos de uma tonelada corresponde a 1.000 quilogramas, né, então aqui seria em torno disso, com um exemplo. Né. Claro que todos esses valores variam, dependendo do indivíduo que você está tratando. Né. A uva, que é um fruto, aí ele seria só, no caso, 3 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Então seria, na verdade, apenas 3 gramas, né? Que aí 1 quilograma é 1.000 vezes 1 grama, né? Então, quando eu divido por 1.000, né? 10 menos 3 quer dizer isso, né? Eu teria, então, apenas 3 gramas correspondendo a uma fruta, a uva, né? 1 grão de poeira seria 7 vezes 10 a menos 10 quilogramas, que é bem pequenininho. Aqui, uma molécula de penicilina, por exemplo. Penicilina é muito importante, né, no combate de infecções. Aí 5 vezes 10 elevado a menos 17 quilogramas. Está bem pequeno mesmo. O átomo de urânio, que é um material radioativo que ficou conhecido em diversas situações, né? 4 vezes 10 elevado a menos 25 quilogramas. Né? O próton, que é a menor unidade de carga positiva que a gente conhece livre na natureza, é de 2 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. E o elétron, que é a menor porção de matéria que nós conhecemos livre também na natureza, com carga livre, que é 9 vezes 10 elevado a menos 31. Tem estruturas menores do que prótons, tá certo? Mas não vemos na natureza estruturas menores do que elétron. Tá? O elétron, a gente não consegue definir um tamanho para ele com o nível de energia que os aceleradores de partícula têm. Tá ok? A gente praticamente considera ele como se fosse um ponto mesmo no espaço. E os modelos que nós usamos para descrever o elétron também dizem isso. Então, o elétron ele tem um comportamento assim, uma estrutura muito interessante. A gente praticamente não vê estrutura no seu interior. Então aí você tem uma ideia de ordens de grandezas desde o mundo macroscópico, que é todo o universo, até a menor estrutura que nós conhecemos, que seria o tamanho de um elétron, por exemplo. Então, isso dá uma ideia de algo que a gente possa medir. Outra grandeza física que eu já fui citando aqui seria pensar em outra dimensão. Sem ser dimensão de massa, agora você tem a dimensão do tempo. Então, tempo é algo que eu posso medir também. Como é que a gente percebe o tempo? O tempo é a capacidade que nós temos... Bom, para medição, tá certo? O tempo é a capacidade que a gente tem de perceber dois eventos acontecendo, só que não ao mesmo tempo. Eles são não simultâneos. Por exemplo, o momento que eu tomei café da manhã, se foi lá pelas 7 horas da manhã, então tá. Isso é um evento físico, né? Um evento na natureza. Estou tomando café da manhã. Só que na hora que eu vou almoçar, se for lá por torno do meio-dia ou 1 hora da tarde, eu não preciso de um relógio para perceber que o ato de tomar café da manhã aconteceu num certo momento. E o ato de almoçar foi um momento diferente. Então, esses são dois eventos que não aconteceram ao mesmo tempo. Então, eu percebo que entre o café da manhã e o almoço existe uma passagem de tempo. E isso eu posso medir. Se eu tiver com o relógio às 7 horas da manhã, tomando café, eu marco. Opa, tem o número 7 aparecendo aqui no meu relógio. Na hora que eu vou almoçar, eu olho para o mesmo relógio e vejo o número 12, por exemplo. Tá aí.
Então, esse 7 e esse 12 apenas indicam o quão de tempo passou em relação ao ato de tomar café e o ato de almoçar, por exemplo. Tá certo? Então, que é em torno de 5 horas, né? Vamos pensar assim. Então, essa é a maneira de perceber o tempo. Então, o tempo só é percebido do ponto de vista biológico da gente, né? No campo da consciência, né? Que é o caso de nós mamíferos, de uma maneira geral. No campo da consciência, a gente percebe o tempo porque a gente tem memória, a gente tem um sistema nervoso central que é capaz de dizer pra gente que o momento do ato de tomar café da manhã é um momento e o ato de almoçar é outro. Então, mesmo que eu sem ter um relógio, eu percebo que isso são momentos diferentes. Até porque acontece bastante coisa entre o café da manhã e o almoço. Né? Posso estar trabalhando, posso estar voltar a dormir ou qualquer outra coisa nesse sentido. Não importa. Qualquer evento pode ocorrer nesse intervalo, diversos outros eventos. E aí, graças à memória, eu consigo ir vendo, percebendo a passagem do tempo. Ok? Então, claro que existem outros recursos. Né? O exemplo da memória é o exemplo que nos traz a consciência. Né? Que eu dei exemplo. Se você quiser conscientemente saber quanto tempo passou, você precisa estar em vigília. Você não pode estar dormindo. Porque quando você dorme, por exemplo, você muda a noção do tempo. Os registros do tempo não acontecem mais passo a passo, né? Com vários eventos você registrando. Então, você acha que dormiu 5 horas, na verdade você dormiu 2, ou você acha que dormiu 2 horas, na verdade dormiu 10. Então, por que a gente perde essa noção do tempo quando a gente está dormindo, por exemplo? Porque quando você está nesse momento, no momento de dormir, boa parte dos mecanismos de memória que ficava fazendo o registro passo a passo do que estava acontecendo ao longo do dia, você desligou. Esses mecanismos estão também desligados. E aí você não percebe a passagem do tempo da mesma maneira. Então, o tempo também é uma expressão coloquial muito usada, mesmo, né, na área da literatura, ou mesmo na área no nosso cotidiano. Ah, estou perdendo tempo, ganhando tempo. Coisas desse tipo. A gente percebe, na verdade, que esses termos têm a ver com esse registro, né? A maneira que a gente percebe o registro. Né? A gente também consegue, às vezes, dizer que o tempo passou muito rápido. Ah, se a semana acabou muito rápido. Porque talvez você se atarefou tanto com alguma coisa específica que você deixou de ficar registrando grandes variações de eventos físicos, de eventos no seu dia a dia. Né? Às vezes você ficou no escritório, trabalhando, e ficou fazendo uma tarefa específica o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e aí uma coisa que acontece de forma cíclica, de forma repetitiva, o seu cérebro começa a ficar só registrando aquele ato, né? Não fica vendo diversidade de eventos para ele poder ir montando o que a gente chama de um mapa, né? Um mapa de eventos para que você possa se situar, né? Olha, isso aqui aconteceu de manhã, isso aqui aconteceu à tarde, aquilo ali aconteceu à noite. Se você ficar fazendo sempre a mesma atividade continuamente, pode ser que você perca essa noção. Processos cíclicos, né? Processos repetitivos. O cérebro ele fica focado só em fazer aquela atividade e desliga as outras, né? Não se preocupa mais em registrar os outros eventos. Tá bom? Mas do ponto de vista biológico, né, a gente também tem o chamado relógio biológico que vai nos ajudar a dizer que, olha, apesar de você não estar prestando atenção no tempo passando, mas o seu corpo está cansando, ele está gastando toda a energia que ele tem disponível para aquele dia, né? Porque você consome uma certa porção de energia e vai consumindo ela. Então, por exemplo, o ato de ficar cansado seria uma maneira, um registro biológico dizendo para você que, opa, já passou muito tempo você fazendo essa atividade aí. Está na hora de se recolher e parar de fazer ela, por exemplo. Então, o tempo pode ser percebido também de diferentes maneiras, não só através de um instrumento específico, como o relógio faz. Né? O relógio apenas é um instrumento mecânico, em muitos casos, que vai permitir, ou mesmo eletrônico hoje em dia, né, com equipamentos celulares, né, que é maneiras mais precisas para a gente. A nossa organização social depende disso, né? Da noção do tempo para a gente poder trabalhar. Então, com relação à grandeza física envolvendo o tempo, né? Temos aqui alguns intervalos de tempo que nos dá noção de ordens de grandeza. Né? Então, seria, por exemplo, o tempo de vida no caso do próton, que é um exemplo teórico. Né? O que a gente chama de tempo de vida? Na química radioativa, ou mesmo na física nuclear, de uma maneira geral, no estudo de radioatividade, que a gente também vê lá no colégio, né, e a gente aborda aqui também, que é o tempo de existência de uma partícula.
na natureza, né? Então, os corpos, quando você pensa em substâncias orgânicas, é um exemplo bem típico para a gente dar, né? Substâncias orgânicas duram um certo tempo na sua constituição química, né? Então, uma banana, por exemplo, não pode ficar muito tempo exposta a um ambiente muito quente, porque passado alguns dias ela vai sofrer putrefação, né? Não vai servir para o seu consumo, por exemplo. Mas, veja, então substância orgânica, que é a constituição de todos os seres vivos, por exemplo, uma banana, uma maçã não é diferente. Então, esse fruto ele vai sofrer essa modificação química. Ele está em constante processo de transformação, seja interno, uma transformação interna dessa substância. A banana poderia, por exemplo, sofrer uma alteração na sua composição química por ela mesma, por uma ação interna da estrutura molecular que ela constitui, ou por ações externas, né? Um caso de bactérias, por exemplo, que também consomem o alimento, que é o que a gente mais atribui o motivo de putrefação dos alimentos, né? Por exemplo, da matéria orgânica de uma maneira geral. Então, o que mantém a matéria, por exemplo, orgânica conservada, né, são quando você afasta dela, né, esses agentes, né, biológicos que vão deteriorando a estrutura dessa matéria. Né, porque, na verdade, todo e qualquer ser vivo está buscando uma matéria orgânica para ele quebrar a estrutura molecular, porque ele quebra essas estruturas e ele libera energia. Né, é isso que ele está buscando. Energia e também estrutura de composição, como as proteínas fazem, por exemplo. Então, a gente tem aí alguns exemplos de intervalo de tempo, só retomando aqui o que a gente está tratando, né, para a gente mostrar que o tal do tempo de minha vida do próton é o quanto tempo um próton existe na natureza, sem ele desmanchar, sem ele se degradar, né? Ou degradar seria um termo mais comum para substâncias orgânicas, né? Mas seria a desintegração do próton, um termo mais específico do campo da radioatividade. Então, para o próton sofrer uma desintegração, levaria o tempo de 3 vezes 10 elevado a 40 segundos, tá certo? Que é a unidade de medida que está usando aqui para associar. Esse é o tempo maior do que o tempo que a gente tem do universo todo existente, tá? Apesar do universo ter em torno de 14 bilhões de anos, né, de acordo com a teoria da inflação e a também chamada teoria do Big Bang, o próton demoraria mais tempo do que a própria idade do universo para sofrer decomposição. Então, esse é um modelo teórico, tá? Não dá para se fazer essa medida experimentalmente. O que a gente consegue fazer em laboratório é que quando você pega o próton e coloca num acelerador de partículas, ele fica alterado a sua estrutura. E lá você pode decompor o próton, você pode fazer a desintegração dele. E olhando esses mecanismos de como eu provoco a desintegração, não um processo natural, mas um processo provocado, eu consigo estimar quanto tempo levaria se ele não fosse provocado para sofrer desintegração. Tá? Então é assim que o pessoal na física de partículas consegue fazer essa previsão. Então tem uma noção. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, que todos os prótons que foram formados no universo de forma natural, eles estão íntegros até hoje, eles não desmancharam, tá certo? Essa é a ideia de pensar aqui. A não ser que ele passe por um processo de desintegração induzida, forçada. Bom, a idade do universo, está vendo aqui, ó, é um tempo bem menor do que a própria idade que o próton levaria para sofrer a desintegração. Então o universo tem hoje 5 vezes 10 elevado a 17 segundos de idade, de tempo, né, de existência, que é em torno de 14 bilhões de anos, como eu havia falado. A idade, aqui no caso da pirâmide de Quéops, né, que fica lá no Egito, né, é de 1 vezes 10 elevado a 11 segundos, né, de idade. Que é uma obra humana, né, por exemplo, né, se for pensar. E aqui, a expectativa de vida de um ser humano é em torno de 2 vezes 10 elevado a 9 segundos. Né? Isso aqui também o pessoal da área das ciências biológicas consegue estimar esse tempo, baseado de forma estatística. Você fica vendo as pessoas o quanto elas vivem. E também dá para estimar o quanto tempo o organismo leva para conservar, né, suas estruturas. Né? Então, existem estudos que conseguem fazer esse tipo de previsão aí. Tem também aqui a duração de um dia, que no caso seria de 9 vezes 10 elevado a 4 segundos. Os intervalos entre duas batidas de um coração humano, que 8 vezes 10 elevado a menos 1 segundo. 0,8 segundos, um pouco menos de um segundo seria. É legal você comparar esse número das batidas do coração, que é em segundos também, com o tempo que a pessoa leva para viver, né, estimado. Né? Se você dividir esse número aqui por este, você vai ter aí quantas batidas de coração a pessoa
fez ao longo da vida, ou que vai fazer na média, né? Bom, o tempo de vida do muon. Muon é uma partícula que está presente fora da Terra, né? E essas partículas elas vão entrando. O Sol, né? O Sol, como ele está fazendo fusão e fissão nuclear, né? Principalmente, que é a quebra da estrutura dos átomos, né? Ele quebra principalmente o átomo de hélio, ele quebra em átomos de hidrogênio, libera bastante energia. Mas como nem toda energia sai do Sol, então aquela energia que ficou presa lá dentro faz a formação de hélio de novo, ele faz com que prótons que constituem o átomo de hidrogênio volte a formar os hélios, o átomo, o elemento químico hélio, e aí consome energia, o Sol daria uma esfriadinha por causa disso, né? Mas depois ele quebra o hélio de novo, então fica esse processo cíclico faz com que a luz que está no interior do Sol, né, demora um tempo longo para chegar à superfície, né? O Sol é um corpo celeste muito grande, comparado à Terra, por exemplo, né? Então leva 1 milhão de anos para a luz do Sol sair bem lá do núcleo dele até a superfície. É um tempo longo, né? Que leva, porque a luz fica encontrando resistência por passagem no caminho e ela acaba sendo absorvida, produz hélio de novo, aí volta o hélio a quebrar em átomos de hidrogênio de novo, e esse mecanismo fica de forma cíclica acontecendo muitas vezes, até finalmente parte da energia do Sol escapar, e é graças a essa energia que alcança a Terra que garante toda a biodiversidade que a gente tem aqui, a nossa sobrevida. Né? Então tá aí, esse exemplo, né? A gente tem o tempo de vida também de um pulso mais curto, né, no caso, obtido em um laboratório, né, o tempo do muon. O tempo do muon é de 2 vezes 10 elevado a menos 6 segundos, né, um tempo bem curto, né. E tem uma história interessante em relação a essas partículas, né, que existem partículas subatômicas, né, tudo bem, o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, né, mas quando você quebra um átomo em fissões nucleares, você, na verdade, enxerga várias outras partículas. Existe um conjunto de mais de 200 partículas que não são somente prótons e nêutrons, né? Mas que elas não, a gente não vê elas estáveis, né? A gente não vê elas formarem novas estruturas de matéria, né? Essas partículas, elas ficam vagando soltas, às vezes, no universo, e elas sofrem decaimentos muito rapidamente. Que é o caso do muon. O muon leva apenas 2 vezes 10 a menos 6 segundos de existência, quando ele é criado. Quando ele é criado lá no... E o interessante é que tem um estudo que envolve, né, os muons, quando eles estão atingindo a atmosfera do planeta Terra, né? Que não dá tempo dos muons chegar aqui na superfície da Terra só olhando esse tempo de meia-vida deles. Né? Então tem uma curiosidade que é, a gente na verdade detecta muons alcançando a superfície da Terra. E esses muons que eu falam, como é que esses muons conseguem alcançar a superfície da Terra, sendo que o tempo de existência dele não dá tempo dele caminhar, né, lá da estratosfera até aqui. Então, na verdade, você vai descobrir que no campo da física a gente tem, na verdade, uma variação no tempo de existência da partícula por conta do seu movimento. Então, quanto mais rápido a partícula se mover, mais tempo ela pode durar no espaço de existência. Né? Então, são propriedades que existem na chamada física da relatividade. Né? Bom, pulsos mais curtos, né, observados em laboratório, o pessoal conseguiu chegar 1 vezes 10 a menos 16 segundos de pulsos, né, esses são pulsos de cargas elétricas, né, que o pessoal consegue ver. Também o tempo de vida, no caso de partículas mais instável, né, então no caso aqui, seria em torno de 1 vezes 10 a menos 23 segundos. Né. Um exemplo de partícula que dura só esse tempinho de existência livre na natureza é o chamado partícula pion, que foi descoberto inclusive por um físico brasileiro, o físico César Lattes, que é o mesmo nome que se dá à plataforma Lattes, do pessoal que põe os currículos acadêmicos. Né? Essa partícula que ele descobriu, ele foi lá para a região dos Andes, no Chile, e ele conseguiu detectar ela em chapas fotográficas, né? Ela tem esse tempo de meia-vida, o tempo de meia-vida dele. Então, quando você consegue produzir um pion, seja na natureza ou em laboratório, que depois o pessoal fez em laboratório, que infelizmente não atribuiu o prêmio Nobel de Física para o César Lattes, apenas para o chefe de laboratório na época, por conta da experiência ter sido reproduzida lá, em Berkeley, né, nos Estados Unidos. Então, aqui tem mostrando esse tempo de meia-vida de existência dessa partícula, tá? Que é bem curto, né, se a gente for pensar nos padrões de medição de tempo que a gente tem, né? O tempo de Planck, que é considerado o menor tempo que a gente tem de registro na natureza, que é em torno de 1 vezes 10 a menos 43 segundos. Então, se alguém disser qual é o menor intervalo de tempo de um evento acontecer, vai ser esse aqui, 1 vezes 10 a menos 43 segundos, chamado tempo de Planck. Seria o menor tempo que
a gente possa medir. Isso também é um modelo teórico, tá? De medida de tempo, o menor que existe. A gente consegue ter um conceito de que existe a menor unidade das coisas, né? Então, existe uma menor unidade de tempo, que a gente pode fazer do ponto de vista teórico, muitas vezes experimentalmente não é possível. E também existe, no caso da matéria, né, também a menor unidade de matéria. Antes se pensava que era um átomo, né? Por isso que esse nome, ele recebe esse nome, algo que é não divisível. Você também teria... Você descobre que o átomo, na verdade, com a maneira como ele foi definido, na verdade, ele pode ser dividido em partes ainda menores, né? Como os prótons, os nêutrons, os elétrons, o muon, né, que a gente viu aqui no exemplo dessa tabela, e tantos outros exemplos adiante, né? Bom, então aí foi um exemplo de medida de grandeza física chamada tempo, e aqui demos algumas ordens de grandezas como exemplo para a gente. Estimados, evidentemente, né? Então, essa é a noção do tempo. Tempo também é algo que eu posso medir, então ele também é uma grandeza física. Tá ok? Bom, comprimento. Comprimento associado à área e também a volume. Isso é a dimensão chamada espaço. Tá? A dimensão do espaço, ela tem 3 características. Você pode se deslocar no espaço de 3 maneiras diferentes. É o chamado espaço tridimensional, que é, você pode se deslocar em linha reta, que é o chamado comprimento, sem desviar o caminho para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Só andar em linha reta. Essa é uma dimensão. Mas você pode fazer uma dimensão, um deslocamento em curva, sobre uma superfície plana. Então, é a chamada área. Então, uma formiga andando sobre uma mesa, por exemplo. Então, ela tem liberdade de se deslocar para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. Agora, bom, se a formiguinha não tiver a intenção de pular, né, não é muito comum a gente ficar vendo isso, né, a não ser que ela esteja querendo se proteger de algum predador, alguma coisa. Então, do contrário, ela fica só andando nessa superfície. Então, ela faz esquerda, direita, para frente e para trás sobre a mesa. Então, ela tem 2 graus de liberdade. Então, quando ela tem 2 graus de liberdade, ela se desloca sobre uma superfície bidimensional. Um espaço bidimensional para ela. No volume, no caso, um pássaro voando, por exemplo, ele faz curvas no espaço que a gente chama de curvas tridimensionais, porque ele consegue ao mesmo tempo caminhar para frente, ao mesmo tempo ele fica subindo e ao mesmo tempo ele fica se deslocando para a direita. Então ele faz 3 movimentos ao mesmo tempo. Né? Um gol olímpico de um jogo de futebol, né? O jogador consegue chutar a bola da região chamada escanteio e a bola consegue ir em direção ao gol, faz aquela trajetória curva no espaço, que é muito difícil de fazer. Isso que é chamado gol olímpico, né? Isso acontece de vez em quando, seria a cada 4 anos, né, por exemplo. Então, esse tipo de trajetória que a bola faz, ou mesmo tiro de meta, que é o chute do goleiro que faz a bola atravessar o campo, né? Essa trajetória é parabólica, a bola está ao mesmo tempo subindo, andando para frente, mas no caso do gol olímpico, a bola sobe, vai para frente e também vai para a esquerda, né, do chute do jogador, dependendo do lado que ele está no campo. Né? Então a bola faz uma trajetória que a gente chama de paramétrica, né, que faz uma curva no espaço. Isso é um exemplo de movimento tridimensional, ok? Que o objeto faria. Então o espaço, que é a dimensão que é associado a algo que eu posso medir também, se o espaço é uma grandeza física, ele tem 3 dimensões. Ele tem 3 graus de liberdade, que a gente acaba chamando de dimensão também. Aliás, a palavra dimensão é mais comum usada nesse tipo de exemplo do espaço. Quando a gente fala, olha, eu estou na 4ª, 5ª dimensão, às vezes você assiste algum filme por aí, por exemplo, na ficção, o pessoal fala essas coisas e eles estão querendo dizer, na verdade, que é como se você caminhasse, como se você visse, né, o pássaro voando e de repente ele vai para uma outra dimensão que você não vê mais o pássaro, se você não pode ir. Na verdade, a física lida com a expressão 4ª dimensão também, é a área acadêmica, né, na área científica. Só que a gente considera a 4ª dimensão como sendo tempo. Okay? Então, quando você ouvir de forma acadêmica ser dito que existem 4 dimensões, a gente vive em 4 dimensões, na verdade é isso. A gente vive em 3 dimensões espaciais, que é a dimensão de comprimento, área e volume, né? Comprimento, largura e altura, associado ao volume. E o tempo seria a 4ª dimensão, que é aquele exemplo que a gente pode dizer o seguinte, né? Se a gente tem uma aula marcada para eu ministrar para vocês, numa sala de aula, por exemplo, e aí eu tenho que dizer para vocês qual é a sala que vocês vão assistir a aula, então eu vou te dar a orientação espacial, né? Falar, olha, tem que ir em tal endereço, tá? Onde está a sala de aula lá, na Universidade
Federal do Amapá tem lá a sala, que é no bloco das ciências biológicas, por exemplo. Então, estou nesse bloco. Aí eu entro na sala. Então, quando eu falo bloco das ciências biológicas, já tem muita informação carregada aí. Na verdade, eu dei 3 coordenadas de forma muito sofisticada, né? Que foi, eu disse que você tem que fazer um deslocamento numa certa direção, num certo sentido, para você alcançar a sala. Então, isso te dá a situação espacial. Claro que de maneira sofisticada, né? Que é a ideia do endereço, né? Dizer onde a sala está ali. Então, eu te dei uma orientação espacial. E depois eu preciso também te dizer qual o momento que essa aula vai ser ministrada. Se é 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, qual o dia da semana que vai ser feito, e assim por diante. Que é a orientação, é uma sofisticação na questão da orientação do tempo. Então, eu tenho que te dar um endereço espacial, a sala se encontra no bloco de ciências biológicas, por exemplo, e eu tenho que te dar um endereço temporal, que dia da semana e horário vai ser a aula, ok? Então são 2 endereços que eu tenho que te dar. Nunca consigo te dizer. A gente não vai conseguir marcar o encontro da aula, professor e o aluno, sem dar 2 endereços para ele. O endereço espacial e o endereço temporal. Tá bom? Então, tá aí a ideia da dimensão, no caso do espaço. Né? Então, as dimensões dos seres vivos variam. Né? A dimensão é a questão do tamanho, né? O volume que os animais, os seres vivos de uma maneira geral têm. Né? Então, aqui ele dá um exemplo, né? Que a largura, que seria associada à escala de medida, né, da mesma, ele forma e é acompanhado com a massa. Né? Então, não dá para imaginar um ser vivo sem pensar que ele ocupa um certo volume no espaço e que ele é constituído de matéria. Então, é possível, do ponto de vista empírico, ou seja, que é o que a gente na área das ciências biológicas faz com muito, né? Associar, olha, o volume de um leão é tal, né? O volume do elefante é tal. O volume do elefante é maior do que o volume do leão, por exemplo. Posso fazer essas associações. É possível fazer isso porque você tem uma visão geral de todos os leões que existem na natureza e de todos os elefantes que existem na natureza. Como você tem esse conjunto de dados enorme em mãos, e mais os recursos, e graças também a esse grande volume de dados, você consegue ter uma noção de qual é o tamanho do elefante comparado com o tamanho dos leões. Então você pode atribuir sim uma escala específica para o leão, uma escala de tamanho específica para o elefante, e assim para tantos outros seres vivos. É possível fazer isso. Isso só. Por quê? Apesar de você não saber a razão, vamos dizer assim, só olhando para o conjunto de dados, você não saberia dizer por que o leão é menor do que o elefante. As razões são outras. Teria que exigir mais investigação sua para analisar e conhecer, estudar, né? Que aí vai o campo da biologia para fazer isso. Mas aí você não sabe dizer o porquê, por exemplo, só olhando para o conjunto de dados, o tamanho do leão e do elefante, a diferença entre eles, mas você consegue carimbar, né? Um tamanho padrão para o leão, um tamanho padrão para o elefante. Então, essas noções de espaço é possível fazer. Então, é isso que ele cita aqui, né? Então, você tem aqui a escala, que seria a largura do tamanho do ser vivo, né? Que é de mesma forma, e acompanhando a massa. Né? E a dimensão de comprimento nós representamos com a letra L maiúsculo, tá? Porque vem de leite, né? Que é na língua inglesa, né? Boa parte do conhecimento chegou, né, na língua portuguesa graças ao que veio na língua inglesa, então a gente acaba usando essas unidades para representar. Então, L maiúsculo uma vez significa comprimento. L duas vezes significa área, que é a dimensão do comprimento de largura e a propriamente chamada comprimento. Então, uma mesa, por exemplo, ela é uma superfície que tem comprimento e largura. Tá certo? Né? Então, a gente vai dizer que esse comprimento e largura é uma superfície bidimensional. Então, esse doisinho aqui representa isso, uma superfície bidimensional, por exemplo, a superfície de uma mesa, que na verdade é uma área. Ou uma superfície corporal, né, que pode ser aqui relacionado a diversos fatores fisiológicos. Então, eu tentei dar o exemplo aqui do elefante comparado com o leão, como o metabolismo, né, a perda de plasma em casos de queimadura, né? Então, a plasma aqui é no sentido da biologia mesmo, tá certo? Que tem na estrutura, nos fluidos, né, que tem no organismo do animal, e etc. Tem a unidade diária, aqui a gente pensa no Sistema Internacional de Unidades, no caso, para uma superfície seria metro ao quadrado, a unidade. Mas
Em biologia, a gente usa ainda os centímetros ao quadrado. Ah, por que os biólogos gostam de usar centímetros, por exemplo, para unidade de comprimento? Porque geralmente é a ordem de grandezas que ele mais usa, basta usar essa escala de unidade, que é, na verdade, uma subunidade do metro. O que é um metro? Um metro, também, lembrando do Museu de Paris, na França, é uma barra de metal, uma barra de ferro, que está guardada lá no museu. O tamanho dela nós chamamos de 1 metro, ok? E aí, quando você fala que uma pessoa tem altura de 1 metro, de 2 metros de altura, por exemplo, você diz que se você pegasse essa barra de ferro que fica lá guardada nesse museu de Paris, que é a unidade padrão para o comprimento, você colocaria 2 barras, né? Seria a altura da pessoa, né? Então, esse é um exemplo. Então, também é um padrão de unidade onde tem um padrão de referência. Falar 1 metro, quem é 1 metro? 1 metro é aquela barra de ferro que está lá no Museu do Sistema Internacional de Unidades, ok? Que é o padrão. E aí você tem aqui a definição de 1 metro, tá bom? O motivo de dizer que aquela barra é o tamanho de 1 metro é você tem toda uma história por trás. Tudo bem, não importa. Mas uma vez que você escolheu uma referência, você sempre se baseia nela. Okay? No exemplo que eu dei da massa de 1 kg, que era o bloco de irídio misturado com platina, tem o exemplo aqui do metro, que é a unidade de comprimento, que é uma barra de metal, de ferro, que está guardada também nesse mesmo museu. Você pode definir outros padrões de unidades, não tem problema nenhum, baseado em outros fenômenos físicos. Aqui eu dei um exemplo mais antigo, que é o exemplo de um objeto representando aquela unidade. O tempo, por exemplo, que é o tempo segundos, né? Os segundos, ele é uma noção de tempo, né? Mas ele corresponde a uma medida, a uma unidade de medida de precisão que foi feita com a vibração do átomo de césio, né, um átomo elemento químico chamado césio, quando ele vibra cerca de 9 trilhões, eu não vou lembrar o número com precisão aqui, mas quando esse átomo de césio vibra 9 trilhões de vezes, um pouco mais que isso, a gente diz que esse tempo que levou para vibrar 9 trilhões de vezes o átomo de césio é o tempo de 1 segundo. Então ele é um exemplo mais preciso de medida de tempo. Ah, por que usa o exemplo de um átomo vibrando para representar o tempo? Porque você constrói relógios assim. Os relógios mais modernos são os relógios feitos com cristal de quartzo, por exemplo, que é uma estrutura que você usa na maioria dos relógios. Os relógios do celular, por exemplo, ele tem um cristal de quartzo. Se bem que hoje em dia eu desconfio mais que os celulares eles usam, na verdade, de consulta à internet para fazer registro do tempo. Mas, na verdade, todo equipamento computadorizado depende, na verdade, de um relógio interno. Né? Então, eu acredito que ainda mantenham os relógios de cristal de quartzo no interior dos equipamentos eletrônicos. Né? Porque esse cristal é o seguinte, quando a eletricidade passa pelo cristal de quartzo, a eletricidade não passa como acontece no fio de cobre, né, que a gente tem nas instalações das nossas casas, né, que a eletricidade vai passando constantemente. Né. Quando a eletricidade entra no cristal de quartzo, né, na verdade, a eletricidade ela entra e vai fazendo assim, né, ela entra, ela acumula e depois ela descarrega de uma vez. Ela entra, acumula, descarrega de uma vez. Né. E se a gente fosse traduzir num barulhinho, seria algo como assim... Seria uma coisa assim, se a gente traduzisse em forma de som, né, só para dar um exemplo, fazer uma analogia. Né. Então, isso é muito bom, porque o tempo que demora para acumular eletricidade no cristal de quartzo e o tempo que o cristal de quartzo libera a eletricidade para ele carregar de novo é sempre no mesmo intervalo de tempo. Então você tem aí sempre um padrão de referência de medida de tempo, que é o esquema dos relógios. Esse foi um exemplo de relógio feito de cristal de quartzo, que esses relógios digitais que a gente usa, né, eles são assim. Os relógios mecânicos, que são os relógios de ponteiro, ele usa outra lógica, né? Mas com a mesma ideia, que é uma engrenagem girando, um motorzinho girando uma engrenagem. Esse motorzinho, o número de voltas que o motorzinho vai dando na engrenagem é sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma velocidade. Então isso também serve como marcador de tempo. Né? Então unidades de tempo podem ser medidas assim. Você escolhe um evento físico bem comportado para representar a variação da unidade. Alguns desses eventos são escolhidos para representar a unidade daquela grandeza física, no caso do tempo. Então, 1 segundo, como eu dei o exemplo, é você olhar para o elemento químico césio, depois que ele vibrar 9 trilhões de vezes, você anota isso, aí você sabe que passou 1 segundo. Tá bom? Esse é um exemplo mais moderno.
Na antiguidade, os exemplos de referência eram bem mais rudimentar, que era o caso de você saber que o dia, a passagem do dia e da noite, representaria um dia. Um dia é uma escala de tempo. Então, o que é um dia? Um dia é o tempo que a Terra demora para completar uma volta completa. Então, você diz que isso é chamado um dia. Então, só que isso é uma medida mais robusta, né? Do que no exemplo que eu dei do tempo do segundo, que usou um fenômeno que a gente pode reproduzir em diversos laboratórios por mundo afora, né? No caso, a Terra dar uma volta completa, é o que você traduz como sendo 24 horas, estaria aí tendo esse tipo de exemplo. Ou, no caso, 86 mil segundos, né, que é o tempo de um dia, seria um outro exemplo, tá bom? Então, sempre, nunca se esqueça de que uma unidade de medida está associada a um padrão de referência. Tem que escolher alguma coisa para servir de referência para você dizer as unidades das coisas, tá certo? E, no caso, a grandeza física é todas as coisas que existem na natureza que a gente possa medir, que eu possa fazer uma medida. Uma medida que pode ser feita através de diversos recursos. O mais interessante no campo científico, para valorizar o método científico, é você usar instrumentos de medidas específicos. Então, uma balança é capaz de medir a massa de um corpo. Um dinamômetro mede força, por exemplo, outra grandeza. Um relógio mede o tempo. Então, são instrumentos que são associados a uma determinada grandeza física. Mas ele é um recurso criativo. Bolar um relógio para medir o tempo flui independentemente de um evento físico estar ocorrendo ou não, tá certo? Na natureza. Agora, você bolar um instrumento para associar a medida, um exemplo de uma ampulheta, né, o tempo que a areia leva para escorrer da parte superior da ampulheta até a parte inferior. Você pode projetar isso para que cada vez que a areia escorre completamente signifique 1 hora de tempo passado. Não tem problema. O tempo vai passar independentemente daquela areia estar fluindo ou não. Vai que a ampulheta entope lá e a areia não queira cair. Isso, o tempo vai parar porque a ampulheta não está funcionando? Não. Na verdade, o tempo vai fluir independentemente disso. Então, os instrumentos são recursos criativos que o homem inventa, os seres humanos inventaram, né, para fazer medições mais precisas de uma grandeza física. Então, você inventa relógio para medir o tempo, você inventa uma balança para medir a massa, você inventa uma trena, uma régua para medir, por exemplo, o comprimento de algum objeto, ou largura, ou volume, ou você usa outros truques para medir o volume de um objeto, né? Então, você pode colocar um copo de água completamente cheio, assim, a ponto de transbordar, e só que você coloca o copo sobre uma tigela, né? Uma tigela onde, na hora que eu ficar colocando algum objeto dentro da água, como uma moeda, por exemplo, e assim que eu coloco a moeda, a água transborda. O transbordamento de água eu posso usar para medir o volume da moeda. Que esse transbordamento, eu posso coletar essa água da tigela e medir o volume dela, né? Se eu descobrir que o volume dela é de, sei lá, 5 ml ou 10 ml, 10 mililitros, né? Por exemplo, estou dando um exemplo. Qualquer recurso, qualquer criatividade que você inventar, que for capaz de comparar o que você está medindo com um padrão de referência, está valendo para você chamar de instrumento de medida. Tá bom? Não importa a criatividade que você use, né? Bom, tá aí então associado no caso o comprimento, a gente só retomando aqui a ideia das outras grandezas de físicas de medição, aí alguns padrões associados a ela, né? Então, vejamos aqui, né? A duração de um dia, né, que a gente pode escolher como unidade de padrão de referência, né? No caso aqui, isso foi para o tempo, né? Para o caso do comprimento, vejamos lá ó, como é que a gente vai associar. A dimensão fundamental por espaço é um comprimento. Mas aí você, como eu falei no exemplo da mesa, você pode ter um comprimento associado a outro comprimento, com ângulo de 90 graus. Aí você consegue definir o que a gente chama de superfície bidimensional. Você escolhendo uma terceira componente para o comprimento, que seria perpendicular às outras duas, né, 90 graus em relação às outras duas, você tem o chamado volume, que é imaginando uma caixa, por exemplo, né, como está com o exemplo aqui embaixo. O exemplo associado a simplesmente a uma caixa. Então aí a gente tem um exemplo aqui de um volume. Objetos dispostos no espaço que tem comprimento, largura e altura.
Ok? Então, isso é um exemplo de espaço que é o tridimensional. Esse é o espaço verdadeiro mesmo, né? Então, só que a dimensão fundamental dele é apenas uma linha reta, que você combina com outra linha reta, e depois combina com uma terceira linha reta, você tem a composição do chamado volume. Então, é conveniente escrever a dimensão do espaço como sendo dimensão de comprimento, que é representado por L maiúsculo. Aí, comprimento, aí dimensão de superfície vai ser L ao quadrado, que é o comprimento vezes comprimento, e a dimensão do volume vai ser representada por L ao cubo, que é comprimento vezes comprimento vezes comprimento. Ok? É muito comum fazer isso. Então veja aqui. Essas são as chamadas grandezas fundamentais, que a gente foi discutindo aqui, eu fui dando a volta assim com raciocínio só para vocês entenderem a ideia de ordens de grandezas, né? E unidades de medida. Então, quando a gente falou, no caso, unidade de massa, e também a gente tem outras estruturas bem complexas, né? A unidade de massa, então a massa, por exemplo, de um vírus é em torno de 10 a menos 20 quilogramas. E a gente tem aqui no caso, os animais como as baleias, né, que tem uma massa de 10 elevado a 3 quilogramas, então você está tendo aqui ordens de grandezas bem distintas, né? Mas todas essas grandezas no caso de massa, ela é chamada de grandeza fundamental. Não tem nada menor do que. Não tem uma dimensão dentro da massa. A massa é a sua própria dimensão, é a sua própria característica. Então, eu não vou pensar que massa é uma composição de outras dimensões. Não, massa é uma dimensão por si só, intrínseca, e ela é chamada uma propriedade intrínseca da matéria. Também é verdade falar isso, no caso, não só para a massa, né, mas para o caso do tempo. O tempo também, ele é uma dimensão que está embutida em si própria. Ela não tem uma outra dimensão de outra coisa que compõe para formar o tempo. O tempo, ele é a sua própria entidade. O mesmo vale para o comprimento. Para o comprimento em si. O comprimento, ele tem a sua própria característica em si. Só que veja que interessante. Área e volume é uma combinação de comprimentos. Então, uma linha reta é a dimensão mais fundamental que caracteriza o volume, o espaço, né? Então, uma coisa que caminha em linha reta seria um ponto, por exemplo, no espaço, em linha reta, é a grandeza fundamental do espaço. Mas o volume, ele não é uma grandeza fundamental. O volume é uma grandeza que deriva da combinação de comprimento, largura e altura. Então são 3 dimensões de comprimento que compõem o chamado volume. O volume seria já uma grandeza derivada do comprimento. Né? Então essa é a ideia. Mesma coisa vale para uma superfície. Então a superfície é uma grandeza derivada do comprimento, porque ele é a composição de comprimento de largura e o comprimento propriamente dito, tá? Que a gente costuma chamar no nosso cotidiano. Então veja que você tem grandezas que são fundamentais e outras que são composições da grandeza. No exemplo do volume, mesmo da superfície, a combinação da grandeza é com ela própria. Então é a grandeza numa dimensão combinada com ela própria. Então aí formou o chamado volume, ou mesmo superfície. Também é possível combinar as grandezas com dimensões diferentes, que é o caso de combinar comprimento com tempo e com a massa. Então eu posso combinar de formas distintas essas grandezas. Então, olha só, densidade é um exemplo delas, que essa figura na verdade está para exemplificar isso. Densidade, como a gente já viu aqui, é a relação entre massa e volume, que é a chamada de, está vendo aqui, D, que vai representar a densidade, é igual à dimensão de massa de um corpo pela dimensão do volume. Isso é igual, ó, qual que é a dimensão de massa? Ela própria, ela é uma grandeza fundamental. Qual a dimensão do volume? Opa, volume é derivado da dimensão de comprimento, só que 3 vezes, que é o próprio comprimento, largura e altura. Então L ao cubo, tá vendo? L vezes L vezes L. Que pode também ser escrito assim, como massa vezes o comprimento elevado a menos 3. É interessante fazer essa anotação, usando as regras de potenciação, né, na matemática, né? Você pode reescrever L como sendo o inverso, né? O inverso da base pode ser representado com o sinal de menos, né? Na base matemática. Porque fica tudo em forma de multiplicação. É interessante olhar para dimensões do ponto de vista de dimensão. Dimensão de densidade é dimensão de massa e dimensão do inverso do comprimento ao cubo. Tá ok? Que é a ideia de estar dividido pelo comprimento ao cubo. Então, quando você olha para essa caixa com esses objetos aqui no interior dela, veja, essa caixa tem um certo volume. Quando eu comparo com essa outra caixa que tem o mesmo volume, a ideia é mostrar isso, ou seja, volumes iguais de caixa,
Mas o volume de objetos no interior da caixa, aqui, é um número menor do que eu tenho aqui, tá vendo? Aqui tem mais objetos, essas bolinhas, do que aqui. Ok? Não sei se ele citou que objeto seria esse, então a gente diz aqui que a densidade ela representa a quantidade de matéria que existe na unidade de volume dos corpos. Né? Então, todo corpo tem um certo volume. O volume do corpo é causado não só pela presença da massa, mas a massa ela tem carga elétrica. Então, a maneira, o quanto os elétrons e prótons, quantos elétrons repelem uns aos outros nas eletrosferas dos átomos, diz o volume que o objeto tem. Então, são forças que tentam afastar os elétrons uns dos outros, ou melhor falar, afastar os átomos uns dos outros, mas na verdade essas eletrosferas estão entrelaçadas entre si. Então, na hora que um elétron tenta empurrar o outro para se afastar, na verdade também existem forças que na verdade mantêm-os juntos, entrelaçados, né? Porque às vezes eu empurro um para afastar, mas ele encosta no outro e depois encosta no outro e aí vai virando um emaranhado de elétrons que vai amarrando tudo isso. Nós chamamos esse pacotão de emaranhamento de forças, né, que mantém os prótons, os átomos unidos, como sendo as chamadas forças de Van der Waals. Né? O pessoal na química explora bem esse tipo de forças, porque eles procuram ver a consistência, né, na estrutura dos materiais. Né? Então é interessante saber quando essa força fraqueja, né, para que você faça novas composições de elementos químicos. Né? Então, isso é conhecido bem na química e na biologia também. E aqui você tem, no caso, essas estruturas aqui. Um volume menor ou maior de átomo, então ele diz aqui, então você tem aqui lá, na densidade representa a quantidade de matéria que existe na unidade de volume dos corpos, né, como está nessa figura. Ele fala, a densidade dos tecidos biológicos, ela é peculiarmente próxima à da água, isso é interessante, né? Então a densidade dos seres vivos, ele está sempre próximo da água. Deve haver várias explicações no campo da biologia para isso e compreensões do que se conhece, mas é tudo com dado empírico, né? Tá vendo? Isso é uma coisa importante. No campo da biologia, você pode constatar que isso é uma verdade, que sempre quando você compara a densidade dos seres vivos é próxima da densidade da água. Ou seja, o volume que a água ocupa e o quanto de massa ela tem é sempre praticamente na mesma proporção dos seres vivos. Né? Então, isso é uma constatação, você empiricamente percebe isso. E aí, depois você tenta investigar por quê. E aí você começa a fazer um conjunto de hipóteses que vai formulando teorias que vão tentando dar um arcabouço teórico para a gente poder compreender e fazer, inclusive, previsões de situações que não... e se tiver um ser vivo com densidade muito grande, quais as consequências que ele teria na sua sobrevida, né? Talvez ele tenha muita dificuldade, né? Ou não, né? Não sei. É a natureza que fez isso de forma randônica. Né? Os fenômenos da biologia, eles são de uma maneira geral randônicos, ou seja, eles acontecem de forma aleatória. E só a estatística é capaz de nos dar um arcabouço, um conjunto de dados, né, para a gente poder ir dizendo qual é a tendência. A gente só consegue falar em biologia de tendências. Quando você vai para estruturas mais intrincadas, né, como a estrutura do DNA, estruturas mais sofisticadas, lá você consegue diminuir o fenômeno estatístico. Lá você começa a ter um conjunto de hipóteses que consegue dar previsões do que vai acontecer. Né? Por isso que a biologia ela consulta a física e a química para fazer todo esse processo. Bom, então a densidade dos tecidos biológicos ela é peculiar, próximas à da água, com exceção do tecido ósseo. Né? O osso é o tecido com maior densidade, né? Que a gente conhece em vários seres vivos, né? Que é muito mais denso. A densidade, aqui ele dá alguns exemplos. A densidade do sangue humano é na ordem de 1,057 gramas por centímetro cúbico. Nós podemos usar essa expressão aqui para representar, no caso, a unidade de densidade. Né? O pessoal na biologia gosta muito de centímetros para medir unidade de comprimento, como a gente vê citado há um tempo atrás, por conta das ordens de grandeza que são usadas. E grama também é muito usado para porções menores, né, de massa. Aqui, você podia escrever também gramas dividido por centímetro elevado ao cubo, positivo. Seria dizer que é massa dividido por volume. Como a gente havia dado a fórmula aqui, tá vendo? Massa, que no caso aqui, 1 grama, dividido por um volume, que é centímetros ao cubo. Okay? Ou pode ser expressa assim, tá vendo? A unidade da massa vezes a unidade de comprimento elevada a menos 3, no caso. Né? Então tá aqui, é o exemplo que está representado aqui. Esse padrão de unidades é chamado padrão CGS, que é muito usado, principalmente o pessoal na área da enfermagem, nos hospitais, usa muito isso, que é comprimento procure medir em centímetros.
Massa, procure medir em gramas. E unidade de tempo, procure medir em segundos. É isso que significa o sistema CGS, tá bom? Ou também, você pode expressar aqui no caso 1 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, que é uma outra unidade de medida que você pode usar para a medida da massa, da densidade da água, certo? Então, olha que interessante. Essa unidade e essa representam a mesma quantidade de densidade. Ah, mas pô, eu tô vendo aqui 1 e aqui eu tô vendo o número 1000, né? Porque 10 elevado a 3 significa 1000 vezes 1, né? Então, 1000 kg por metro cúbico. Ou 1000 kg vezes metro a menos 3. Isso significa o seguinte, na verdade, isso aqui é uma questão de escala, tá certo? Escala não tem relação com unidade diretamente. O que eu quero dizer com isso? A unidade medida é um padrão de referência e ele tem que ser absoluto, ele não pode variar conforme o ponto de vista, diferente da escala. Então, por exemplo, o que quer dizer isso significa? Se eu pegar um cubinho de 1 centímetro cúbico, ou seja, uma figura como essa daqui, ó, ela tem um comprimento de 1 centímetro, largura de 1 centímetro e altura de 1 centímetro. Opa, isso é o chamado 1 centímetro cúbico. Eu coloco água aqui dentro, ocupando todo o volume dessa caixinha de 1 centímetro cúbico. Eu vou falar que esse é o volume de água que eu tenho. Isso vai ter 1 grama de massa, se você tiver as condições normais de temperatura e pressão, o chamado CNTP. E nessas condições você tem esse volume aí, tá bom? E aí, sempre que a água ocupa esse volume, ela tem a massa de 1 grama. Isso é verdade. Agora, vamos pensar numa outra caixa. Só que agora essa caixa tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Uma caixa d'água, por exemplo, pequena. E aí, se você encher essa caixa d'água de 1 metro cúbico completamente cheia de água, a massa dela vai ser de 1000 quilogramas. Ok? Ah, professor, mas quer dizer que 1 centímetro cúbico de água tem uma massa de 1 grama e 1000 metros cúbicos de água tem uma massa de 1000 quilogramas. É isso. Agora, essas duas quantidades são apenas em escalas diferentes, porque o que define chamada densidade é a razão que existe entre a massa total que eu tenho de uma substância pelo seu volume total que ela ocupa. Então, se eu falar que um volume de 1 centímetro cúbico de água tem uma massa de 1 grama, é o mesmo de falar que 1 metro cúbico de água tem uma massa de 1000 quilogramas. É a mesma coisa, porque a razão aqui é a regra de frações em matemática. Olha, regras de proporção. Se você dividir 1000 quilogramas por 1 metro cúbico, é igual a 1 grama dividido por 1 centímetro cúbico. Tá certo? O número da divisão é exatamente o mesmo valor. Ok? Só que representado com unidades diferentes. Tá bom? Então depois a gente vai ver mais à frente a conversão de unidades, aí vai ficar mais claro essa questão, né? De fazer diferença entre o que é uma escala e o que é uma unidade de medida associada plenamente. Tá bom? Fazer a distinção entre esses dois é muito importante. Então, por que eu citei o caso de pensar na densidade da água como sendo 1000 kg por metro cúbico? Porque isso é o Sistema Internacional de Unidades. Ele define no Sistema Internacional que a unidade de massa é quilograma e a unidade de comprimento é metro. Então, para o Sistema Internacional de Unidades, seria representada assim, né, a unidade de densidade, por exemplo, da água. Né? 1 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Aqui, a densidade dos tecidos e os fluidos biológicos é caracteristicamente constante, tá? Não varia muito, né? Então, variando dentro de estreitos limites, né? E as variações além ou aquém, né, dessas limites significam alterações que podem ser patológicas, né? Então, um animal, um ser vivo qualquer que tiver uma densidade muito maior do que a da água, ele talvez está passando por alguma doença, por exemplo, algum problema biológico. Ou se fosse o contrário, né, ele muito mais leve, muito menos denso, né, do que a água, também seria um exemplo aí. Ah, professor, mas como é que eu posso afirmar isso, né, de que seja uma patologia que o animal tenha? Baseado em dados, em você coletar muitos e muitos dados. Você investigou, por exemplo, um conjunto gigantesco da população de leões, de elefantes, de seres humanos, de bactérias, de vírus, Então, esse conjunto enorme de dados que você tem
mostra uma tendência, mostra que todos eles têm, em média, a densidade próxima da água. Então, quando foge dessa tendência, tem que fazer uma investigação específica. Tá? Não posso cravar aqui que isso seja o motivo de uma doença patológica propriamente, um problema patológico, mas é uma suspeita que se levanta, né? Por exemplo. Ok? Então, aqui eu dei alguns exemplos, né, do caso, por exemplo, da densidade. Vamos fazer algumas comparações, né, com relação a olhar para as densidades medidas, no caso, a densidade do ar, ver como ela se comporta e comparado com a densidade da água. O ar, né, o ar atmosférico, ele é composto por diversos gases, né, mas o que predomina e o que é mais relevante para nós seres vivos são basicamente três, né, vamos dizer assim, né, que é o nitrogênio, ele é inerte para absorção, né, pelos organismos, né? Você inspira o nitrogênio, que é quase 80% de todo o gás que tem na atmosfera terrestre, né? Ele entra no nosso organismo, mas ele sai, né? Ele é inerte, né? Ele não faz reações químicas alguma, né? Ele é absorvido, mas ele é expelido novamente. Isso acontece para todos os seres vivos, tá? Mesmo os vegetais, eles não conseguem fixar o nitrogênio pela respiração. Mas, bom, tudo bem. Aí tem o oxigênio, que corresponde quase 20%, de 20 a 20, quase 21% de todo o oxigênio que tem na atmosfera, que tem na atmosfera da composição de gases. O oxigênio, ele é muito reativo, ele é altamente, não é à toa que ele se encontra na região direita da tabela periódica ali, né? Tudo bem que ele está próximo do nitrogênio, né? Mas, diferentemente do nitrogênio, que tem uma ligação química muito estável, né? Ele com o seu par, né? O próprio átomo de hidrogênio, que forma o chamado gás nitrogênio, o N2. Essa é uma ligação química muito estável, então dificilmente ele vai reagir com outros materiais. No caso do oxigênio é diferente. Ele vai ter uma estrutura, né? Ele vai ter elétrons de valência na sua camada e na última camada, que vai fazer com que ele se torne muito reativo, né? Então, e aí, a família de elementos químicos reativos, o oxigênio é um deles, né? O cloro também é muito reativo, e assim por diante. O enxofre, né? Então, esses materiais, olhando especificamente o oxigênio, que é o segundo gás mais abundante na atmosfera terrestre, é ele que é responsável pelos processos de respiração, por exemplo, né? de metabólico, né? Ele que dá início aos processos metabólicos nos organismos de uma maneira geral. Aqueles que têm né, que faz a absorção de oxigênio no processo aeróbico, né? Estou dando esse exemplo. Tem os processos anaeróbicos também, né? Que é extrair oxigênio de substâncias químicas, né? Como muitas bactérias fazem, mas essencialmente no caso do processo aeróbico de extração de oxigênio, é basicamente isso. O oxigênio ele é reativo, ele é absorvido pelo organismo e ele começa o processo da respiração ocorrer e aí vai desencadeando todos os outros processos metabólicos que são necessários para a sobrevida, né? Então, o oxigênio que está presente no ar, na verdade, é sobre o ponto de vista dele, né, que a gente vai analisar essa tabela e de uma maneira geral, a gente vai ver como é que é o comportamento da densidade da atmosfera em diferentes temperaturas. Bem como a gente vai comparar também a densidade da água, tá? Que é uma substância química que é composta por oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, como é bem conhecido da gente. Mas a água tem um comportamento peculiar. Primeiro, que é uma substância líquida muito abundante na superfície da Terra, é fundamental para a vida. A água no estado líquido ela é fundamental para a existência dos seres vivos. Tá? Nenhum ser vivo sobrevive sem a presença da água no estado líquido. Né? Se a água solidificar, nem bactérias sobrevivem a essa situação. Mas eu ouvi falar que bactérias criogênicas, né, que são criogenadas, passam por ambientes extremamente frios. Sim, mas essa bactéria só sobreviveu porque ela conseguiu, de alguma maneira, armazenar na sua estrutura, na sua composição celular, água no estado líquido. Então, lá na estrutura mais interna, ela pode ter diminuído bastante o seu metabolismo para tentar sobreviver. Então, mas aquilo que mantém ela viva, aquele local que a mantém viva, com o metabolismo super baixo, aquele local tem presença de água líquida. Tá? Se essa água líquida solidificar, não tem jeito. Não tem, nem a bactéria consegue sobreviver. Tá bom? Então, baseado nesse dado, que a biologia consegue fazer por um dado estatístico que vai chegando, então verifica que todos os seres vivos só têm sobrevida graças à presença da água no estado líquido no seu corpo, no seu interior, na sua estrutura.
Graças a essa informação, vale saber, vale a gente reconhecer quando que a água tem mudanças de estado, que desdobramentos isso pode dar para a vida. Né? Então, a densidade, variando a densidade, a gente pode perceber isso. Então, vamos comparar aqui no caso do ar atmosférico, maneira como é que a densidade se comporta aqui, que é a razão entre uma porção de massa da substância pelo volume que ela ocupa. Então, vejamos lá. Se a gente medir a temperatura, que é que eu estou representando com a letra T, a temperatura vai ser medida na unidade de graus Celsius, né? Então depois a gente discute mais detalhes essas unidades com relação às grandezas físicas. Então tem uma unidade associada à temperatura, que é o quão as partículas estão vibrando, né, no interior do material que ela constitui. Então o ar atmosférico, a superfície a própria água, o aparelho celular, objetos em estado sólido, líquido ou gasoso, todos eles, os átomos, estão sempre em movimento. Eu posso fazer uma média do movimento da vibração desses átomos, e essa média se traduz no que a gente chama de temperatura. Quanto mais agitados esses átomos estão, maior a temperatura que eles manifestam. Quanto menor for o movimento desses átomos, na média, menor a temperatura que eles têm. Então, ao tocar uma superfície ou sentir uma superfície muito fria, como eu abro o congelador, por exemplo, na geladeira e boto a mãozona lá e vejo que, opa, isso aqui é frio. Lá é porque o que está acontecendo para chamar de frio? Significa que os átomos que estão lá dentro do congelador, do gelo formado, por exemplo, lá, estão diminuindo a vibração dos átomos da minha mão. Então, o ato de diminuir a vibração dos átomos da mão, o meu cérebro traduz isso como o chamado frio, que é a redução da agitação térmica do meu corpo, no caso, que eu botei a mãozona lá. Então, temos esse tipo de situação, a redução da temperatura por conta dessa transferência de energia que aconteceu, na verdade. Né? O gelo que está dentro do congelador, na verdade, está puxando energia da minha mão para ele, para tentar aumentar a temperatura dele. Né? Essa é uma propriedade que é chamada equilíbrio térmico. Os corpos tentam sempre equilibrar a temperatura. Quem é mais aquecido tenta resfriar para fazer com que o outro corpo frio alcance a mesma temperatura que ele tiver. Então, isso vai acontecer. Isso é um princípio da natureza também. Bom, então tá aqui, temperatura da atmosfera, vamos considerar alguns exemplos, e aqui qual é a densidade dela em quilogramas por metro cúbico, tá bom? Então vamos ver lá. Se eu tiver a temperatura de menos 10 graus Celsius, né, temperatura na atmosfera, a densidade do ar vai ser em torno de 1,342 kg por metro cúbico, tá ok? Essa vai ser a massa de ar que vai ocupar um metro cúbico. Olha, diferente da água, né, que a gente viu o exemplo da água, que 1 metro cúbico de água tem uma massa de 1.000 quilogramas, em média, né, água no estado líquido. Olha o ar, como ele é super leve, se a gente for comparar com a água, né, ou seja, ele é bem menos denso, né, um metro cúbico de ar, ele tem uma massa de 1,342 kg. 1 kg é 342 gramas, ok? Ou simplesmente 1,342 kg. É bem menos denso do que a água, ok? Agora veja, quando a temperatura vai aumentando, ó, de menos 10 graus Celsius para menos 5, que é um pouco menos frio, né, vamos chamar assim, então aqui a agitação térmica já é maior. Veja, olha o volume de ar, que ocupa o mesmo, a porção de massa de ar que ocupa o mesmo volume. Então, para 1 metro cúbico, agora tem uma massa menor. Então, significa que, se eu pensar numa caixa de 1 metro cúbico, que ela esteja com a tampa aberta, né, que esteja um buraquinho para poder o ar de dentro poder sair quando for aquecido, quando eu aqueço essa caixa, por exemplo, parte do ar tem que sair, porque a agitação térmica aumentou das partículas, que a temperatura aumentou, e parte do ar vai sair porque as moléculas estão ocupando mais espaço, porque elas estão vibrando mais. Então, a gente diz que a densidade diminui, ou seja, o número de átomos por unidade de volume diminuiu. Se o número de átomos por unidade de volume diminuiu, quer dizer que a massa por volume também diminuiu, numa proporção igual, né? Então, a gente tem aí uma massa de ar menor, 1,316 kg para 1 metro cúbico, quando o ar está um pouco mais aquecido. A 0 graus, aí teria uma porção de ar ainda menor, ó, de massa, né, 1,209 kg por metro cúbico. Na temperatura de 10 graus Celsius, teria 1,247, depois a 15 graus seria 1,225, a 20 graus 1,204 quilogramas por metro cúbico, 25 graus Celsius, que é uma temperatura ambiente, né,
a média mundial, né? A média mundial, na verdade, está aqui, em 15 graus Celsius, né? Que é, então, 1,225 quilogramas por metro cúbico. E aqui, ó, 25 vai diminuindo a densidade, 30 graus, por exemplo, já está aqui 1,165 quilogramas. O que é relevante olhar nesse conjunto de dados é o seguinte: quanto mais eu aumento a temperatura, menor vai ficando a densidade. Perceberam? Então, ó, se eu continuasse... Então, eu posso deduzir a partir desse conjunto de dados, e claro que é melhor fazer muito mais medidas, né? Vale a pena, quanto mais medidas, melhor, para enxergar uma tendência. Ó. Se eu colocar aqui 35 graus, com certeza esse número que vai estar aqui vai ser menor do que este. Se eu pôr 40 graus, vai ser ainda menor, 50 graus ainda menor, 60 graus, e assim por diante, até o limite que a atmosfera suporte, vamos dizer assim, né, na sua constituição. Então, veja, o importante é perceber isso. A tendência mostra que quanto mais aumenta a temperatura, menor vai ficando a densidade. A fala também é verdadeira se eu falar o contrário, né? Quanto mais eu diminuir a temperatura, maior vai ficando a densidade. As duas falas são as mesmas, né? Elas são recíprocas, né? Bom, mas olha só. Agora veja só o perigo de você ter apenas conjunto de dados para fazer uma análise. Se eu olhar para a atmosfera e falar que sempre que a densidade aumenta, a densidade do objeto do corpo diminui, isso não é verdade para qualquer substância. Então, alto lá na hora de comparar o ar com outras coisas. Tá ok? Então, é verdade, eu posso enxergar uma tendência com relação a essa substância. Se as propriedades de densidade só envolvem massa e volume, então, opa, se eu estou vendo duas grandezas bem controladas aqui, que no caso é massa e volume, eu tenho lá temperatura aumentando, densidade diminuindo. Isso vale para o ar. Então, do ponto de vista do ar, isso é verdade. Então, eu posso deduzir que por uma temperatura maior de 30 graus, eu tenho uma densidade ainda menor do que essa que você vê aqui. Mas, isso vale para o ar. Eu posso fazer essa experiência, por exemplo, com um elemento químico ferro, alumínio, e também enxergar a mesma coisa. Aí tudo bem. Aí eu vou fazendo medida com outras substâncias químicas, os elementos, e eu vou vendo que essa tendência sempre acontece assim. Sempre que aumenta a temperatura, diminui a densidade. Só que olha o exemplo da água aqui para ver se isso vale para qualquer substância mesmo. Vamos ver a água. A água, estando a temperatura de 100 graus Celsius, por exemplo, ela apresenta uma densidade de 958,4 kg por metro cúbico. Opa, então uma caixa d'água de 1 metro cúbico, quando eu coloco a água lá dentro fervendo, né, estando a 100 graus Celsius, a massa que ela vai apresentar dentro da caixa é de 958,4 kg. Não é os 1.000 kg, como a gente tinha dado exemplo mais acima, né, aqui na nota de aula, que era quando estava as condições de normais temperatura e pressão, que é em torno de 15 graus. Então veja só, quando você está a 80 graus Celsius aqui, né, você está com uma densidade maior, 971,8 kg. Opa, está se aproximando do 1.000, tá vendo? O valor de massa por volume por metro cúbico de água que eu tenho dentro da caixa. Se eu baixar a temperatura para 60 graus, eu vou ter 983,2 kg por metro cúbico. Quando for 40 graus, que já é a temperatura ambiente, né, que a gente vive, em regiões tropicais, como é o nosso caso, aí 992,2 kg seria o volume de densidade de água por metro cúbico. A 30 graus Celsius, aí você tem lá 995,6502. Eu estou aumentando a precisão das casas decimais, isso tem um motivo bem sutil que vocês vão perceber aqui mais à frente. Por enquanto eu estou vendo a mesma lógica que estava o ar, tá vendo? Quando a temperatura está diminuindo, a densidade está aumentando. Por enquanto, até aqui os 40 eu estou vendo isso. Então eu poderia, opa, parece que isso é uma verdade universal, né? Sempre que a temperatura está diminuindo, a densidade está aumentando. Tá? Alto lá, vamos seguir aqui o raciocínio. 25 graus eu vejo que a água ficou com uma densidade ainda um pouco maior, ó. Com 22 graus aumentou mais um pouquinho. Tá vendo? Daqui para cá aumentou mesmo. 20 graus Celsius ainda está aumentando. 98. Olha só. 15 graus Celsius, que é a temperatura média mundial, né? 999,1026 kg. Aí, 10 graus Celsius dá 999,7026, tá vendo? Olha lá, aumentou um pouquinho ainda.
ok? Agora, entre 10 graus e 4, veja, aumentou ainda mais, só que agora já está aumentando com variação bem pequena. E entre 4 graus e 0, essa região é importante a gente ver, ó. Olha o que aconteceu com a temperatura entre 4 graus Celsius e 0. 9, olha aqui, 9, aqui ó, diminuiu de novo, tá vendo? Houve uma diminuição na densidade da água. Opa, mas peraí, eu vinha sempre diminuindo a temperatura, a densidade vinha sempre aumentando. Quando chegou exatamente em 4 graus Celsius, eu vejo que há uma anomalia, acontece uma coisa diferente do habitual. Entre 4 e 0 graus Celsius de diminuição de temperatura, a densidade, na verdade, ela diminuiu. Ela não parou, ela não continuou aumentando. Então, essa região da água, a gente diz que ela tem uma anomalia no seu comportamento. Isso é muito interessante, que a gente fazer um exemplo aqui, né, do ponto de vista da biologia, que é o seguinte. Será que isso tem alguma... Do ponto de vista físico das propriedades da água, eu vou dizer que essa é uma propriedade física da água. Eu posso investigar o porquê que a água faz isso quando vai de 4 a 0 graus, sem problema nenhum. A estrutura molecular da água, ela é muito polarizada, ela tem muita carga elétrica e polarizada, né, concentrada de um lado e do outro da parte. Então, o que a água forma, em muitos casos, nessa região de temperatura, é que ela vai formando pontes de hidrogênio assim com mais solidez, né, porque ela está caminhando para o estado sólido. Então, na verdade, nesse caso aqui, a água, ela, ao fazer as pontes de hidrogênio, as moléculas, para se ajeitarem, para poder elas ficarem em uma posição, entre aspas, confortável, né, acomodada, mecanicamente falando, sofrer um acômodo mecânico, elas acabam se espalhando um pouquinho, tá certo? Para fazer essa acomodação. Então, a forma geométrica da estrutura das moléculas da água, né, na verdade é a mesma, né? Só que a disposição delas no espaço, uma do lado da outra, vai ficando um pouquinho maior, para que elas vão se acomodando à aproximação do 0 graus, que é o ponto de fusão da água, ou no caso aqui, nesse contexto, o ponto de solidificação, né, já que eu estou diminuindo a temperatura. Então, essa acomodação geométrica das moléculas de água faz com que aumente um pouquinho o volume dela. Só que como a massa é a mesma, então eu vou enxergar que tem uma diminuição de densidade. Que o volume vai ser um pouquinho maior, mas com a mesma massa, então massa por volume vai dar uma razão menor. Aí, do ponto de vista biológico, eu gosto de dar um exemplo aqui, apesar de não ser biólogo, né, não sou da área da física, mas esse exemplo eu acho interessante dar aqui, né. Além de toda a importância que a água tem do ponto de vista da conservação da biodiversidade, a gente tem também um aspecto assim. Se você imagina um lago que está numa região muito fria, a Terra já passou por experiências de congelamento, né, que é as eras glaciais, né, a última foi em torno de mais de 10 mil anos, né, em torno de 10 mil anos, então significa que a Terra correu o risco sério de tornar a água toda solidificada, né, em toda a superfície da Terra. Nós tivemos aquela chamada Terra bola de gelo, né, que foi quase uma completa formação de era glacial sobre a superfície da Terra. Então, mas espera aí, se a água chegasse ao estado sólido, teria aniquilado toda a biodiversidade que existe. Né? O que a gente sabe é que aconteceu na história é que todo ser vivo existente, ele é derivado, né, vamos dizer assim, ele é descendente de um outro. Ele vem sempre de um outro ser vivo. É o que a gente conhece na área da biologia, na área geral. Então, a gente poderia pensar assim, se todo ser vivo descende de outro ser vivo, então existe sempre um anterior, até chegar ao primeiro. Né? O primeiro ainda é discutido qual é a constituição da formação da vida, né? Precisa aí, nós não conseguimos reproduzir a vida de forma artificial ainda, mas então a gente tem esse aspecto de que se na Terra existe vida há quase 3 bilhões de anos atrás, né, há mais de 3 bilhões de anos existia vida, a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos de idade, então se a Terra passou por diversas eras glaciais, ou inclusive outras situações, então sempre alguma vida sobreviveu. E sempre para um ser vivo sobreviver até chegar aos dias de hoje, então eles sempre tiveram acesso à água líquida. Porque a água no estado sólido, nenhum ser vivo sobrevive. Então, o que acontece então nas eras glaciais ou em qualquer outra situação de congelamento de um lago? Na verdade, se você observar o congelamento de um lago na região do Canadá, por exemplo, que são regiões bem frias, o exemplo da Rússia e tantos outros que a gente tem na própria Antártida, né? O que você vê acontecer nesses lagos? Vai formando gelos,
no interior do lago, porque chega uma hora que a temperatura baixa tanto que a água começa a se solidificar. Esse é fato. Mas o gelo, veja, o gelo se encontra nessa região aqui, ó. A água foi diminuindo a temperatura, chegou a 4 graus. A água de 4 graus até zero, que zero seria a formação do gelo, a água, tá vendo? A densidade diminuiu da água. Então, significa que água no estado sólido, que nós chamamos de gelo, gelo, então, é uma substância que tem uma densidade menor que a da água, que está no estado líquido. Se o gelo tem densidade menor que a da água, então ele flutua na água. Isso a gente comprova quando vai tomar um suco gelado, né? Que a gente coloca cubinhos de gelo na água, né? Do suco, o gelo sempre boia na água líquida. A água líquida está lá em torno de 20 graus Celsius, temperatura, ou 22, não sei. E quando você põe o gelo tem uma temperatura menor que a da água, então ele passou por essa anomalia da água, sofreu um aumento de volume quando chega a 0 graus. Então sempre o gelo terá uma densidade menor que a da água líquida. E graças a isso o gelo sempre flutua na água. Então sempre que um lago está congelando, o lago na verdade congela de cima, que é da superfície, para a profundidade, de cima para baixo que congela o lago. Isso é muito importante, porque tem uma outra propriedade envolvendo o gelo que é o seguinte: o gelo ele é mau condutor de calor. Uma vez que o gelo se forma, ele tem dificuldade de absorver calor. Ele demora mais para absorver calor do que se fosse água líquida. Então o mar, por exemplo, ele absorve com mais facilidade o calor da luz solar, por exemplo, do que se fosse um grande lago congelado. Se o lago tivesse congelado em toda a sua superfície, a luz do sol bateria na superfície e seria refletida. Então, propriedades na estrutura, né, do gelo fazem com que ele seja um mau condutor de calor. Isso é bom, porque se ele é um mau condutor, ele funciona uma espécie de cobertor para a água que está embaixo, ainda no estado líquido. A água em cima está no estado sólido, se o lago congela, mas a água no interior ela fica mais líquida, se conserva mais. Então, mesmo que tenha formado uma era glacial, a água se mantém no estado líquido, no interior. Aí alguma bactéria, qualquer ser vivo que esteja naquele interior, consegue sobreviver à era glacial, por exemplo, né? Porque aí você vai ter a conservação de água no estado líquido, graças à própria água, a própria propriedade da água que faz com que o gelo flutue, por conta dessa anomalia que tem entre 4 e 0 graus Celsius, e o gelo sendo um mau condutor de calor, então ele consegue formar um cobertor sobre a água líquida que está no interior. E essa água líquida consegue se conservar no estado líquido. Tá bom? Então, para a aula de hoje, eu queria encerrar a discussão nessa parte, fazendo essas analogias, essas comparações. Tá bom? E aí, na próxima, a gente continua falando dessas propriedades. Então, essa foi a nossa primeira aula. Então, até a próxima. Tchau.